Fala, time, Marcos na voz, para começar mais uma live. Eu ensino homens e mulheres que estão indignados com a pobreza a sair dessa situação fazendo renda extra com cartão de crédito. Mas hoje, nossa, coceirinha no nariz. Mas hoje a gente vai falar sobre mentalidade. Qual que é a mentalidade de uma pessoa rica e qual que é a mentalidade de uma pessoa pobre? Talvez você esteja aí no seu almoço, tá se preparando para almoçar, ou já almoçou, não sei que horas é na sua cidade, aqui é 12:07. E hoje a gente vai falar sobre isso. Eu trouxe algumas coisas, alguns ensinamentos que eu já tive com alguns livros. Quais livros, Marcos? Ó, tem alguns livros aqui que eu já vou indicar logo de cara para você que tá chegando. Ó, boa tarde pro Wagner, Ronaldo, Assis, Cris, ó o Renan por aí. Pessoal, esse é um dos, inclusive, ó, sempre estudando aqui com marca-texto. Pai Rico, Pai Pobre. Tava aberto aqui porque eu tava vendo esse livro. Sempre que eu quero consultar alguma coisa assim para criar um conteúdo legal, eu dou uma olhada em Pai Rico, Pai Pobre. Outro livro muito bom para você aprender. Olha, ó, o Wagner tá falando. Outro livro muito bom para você aprender sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre sucesso. É esse daqui, do mesmo autor, que é o segundo guia de investimento. Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, né, que é o autor. Deixa eu ver, tem esse aqui. Esse é muito bom também. Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Se você não leu, leia. Deixa eu ver, outro livro que fala de dinheiro. Cadê você? 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 Aqui. Tá lá em cima. Aqui. Mais Esperto que o Diabo. Esses daqui são livros que falam sobre dinheiro. Tem outros aqui também. Porém, existem outros livros que complementam muito. Por exemplo, Geração de Valor, do Flávio Augusto. É um livro sobre empreendedorismo. Ó, tem aqui O Poder da Ação, Paulo Vieira. É um livro sobre como você agir. Fala de empreendedorismo também. Então, assim, tem muitos livros. O Homem Mais Rico da Babilônia tá ali em cima. Esse livrinho aqui, ó. Olha a grossura desse livro. Ele tem 87 páginas. 88. Fala sobre a revolução dos bichos. Fala sobre esquerda e direita. Então, assim, tem vários livros que ele vai complementar o seu estudo. Vários livros. Vou deixar esses livros aqui. Pronto, vai ficar aqui. Mas hoje eu vou trazer algumas ferramentas que eu aprendi durante meus anos de estudo. E a primeira delas é essa daqui, ó. Ó o Wagner falando aí que já leu. Vocês já ouviram falar sobre isso daqui, ó? 4 maneiras de produzir renda. Deixa eu abrir a caneta aqui. Pronto, aqui vai ficar bom para vocês verem. Esse daqui, pessoal, é um quadrante do livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse quadrante ele vai dizer pra gente se você tá do lado esquerdo ou se você tá do lado direito. No lado esquerdo do quadrante, a gente tem o E de empregado. Aqui, se liga nisso. Aqui, você troca o seu tempo por dinheiro. Quando você troca o seu tempo por dinheiro, você tem uma limitação. Pega a caneta. Você tem uma limitação de 24 horas. E aí, você também tem o A de autônomo. Aqui você decide, ó, vou escrever aqui, você
decide quando trabalha. Só que tem um problema. Se você ficar doente, se você não puder trabalhar por algum motivo, você não recebe. Autônomo é aquela pessoa que às vezes abriu uma lojinha, tá vendendo brigadeiro na rua, tá vendendo bijuteria, tá fazendo alguma coisa para fazer dinheiro, é uma renda extra ou é a sua renda principal, mas você é autônomo. Você tem que estar lá no seu negócio, senão você não recebe. Aqui você é CLT. E aí, a gente tem o lado direito do quadrante. No lado direito, a gente tem os donos de negócio, que são as pessoas trabalham para você. Então, você pode sair do seu negócio, você pode viajar, você pode ficar doente que o seu negócio continua rodando e você recebe dinheiro ainda. E aqui é o investidor. Aqui que é a sacada. O dinheiro trabalha para você. Quem é investidor investe tanto em imóveis, em renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários. Essa pessoa, às vezes ela coloca um dinheiro numa empresa, numa startup que está começando, ela investe em outras empresas ou nos seus próprios negócios. Então a gente tem esse quadrante. Quem está do lado esquerdo do quadrante trabalha por hora para receber esse salário e se ficar sem trabalhar não recebe. E quem está do lado direito do quadrante é a pessoa que é dono de negócio ou é investidor. Ou seja, do lado de cá é que estão os ricos. E do lado de cá estão os pobres. Aí tem gente que vai falar assim, mas Marcos, eu não nasci numa família rica, eu não tenho pai rico, mãe rico, tio rico, eu nasci aqui, meu pai era empregado a vida inteira, o meu pai era autônomo, até tentou empreender, mas não conseguiu, aí voltou para ser CLT, depois abriu uma lojinha de alguma coisa, e eu nunca tive a oportunidade de aprender, de vir para cá. A gente vai falar disso daqui a pouco. O que você tem que fazer? Você tem que fazer de tudo para você vir pro lado direito. Primeiro, se você é empregado, você vem para cá. Abriu seu próprio negócio. Começou um negocinho pequeno, que ainda precisa de você. Lembrando que dentista é autônomo. Se você tem um escritório de contabilidade e só você trabalha lá, você é autônomo. Então, algumas profissões também se encaixam aqui como autônomo, ok? Porque o dentista, se ele não tiver lá trabalhando na cadeira dele, ele não recebe. Agora, se ele for o dono da clínica, aí ele tá aqui do lado de cá. Você pode ser dono de qualquer negócio. Você pode ser dono de hospital, dono de clínica de odontologia, dono de escritório de contabilidade, sem você ser nada. Você simplesmente é o dono. E você contrata essas pessoas aqui para trabalhar para você. Depois que você virou dono de algo, você vem para cá. Porém, tem gente que vai dizer assim, nossa, mas eu não tenho tino, pra mim não funciona, eu só sei trabalhar de CLT. Trabalhar por conta própria pra mim não resolve, eu não sei pra onde que vai, eu não gosto. Existe a opção de você ficar rico aqui. E aí, quando eu falo em riqueza, as pessoas pensam assim, as pessoas hoje, elas acham que você só pode ser rico se você for famoso. Rico é a Virgínia, é o Zé Felipe, é o Will Smith, é não sei quem, é o ator de Hollywood. Esse cara é rico. Cara, tem muita gente que é rico e não é famoso. Tem muita gente que tem grana e não aparece. Tem muita gente que tem muito dinheiro e tem um carro simples. Então a riqueza, qualquer um pode ser rico, até você que é empregado. Só que você tem que saber o que você tem que fazer durante alguns anos para conquistar isso. E aí vem outro problema. As pessoas querem a mudança muito rápido. Não existe isso. Vou te dar um exemplo simples. Se a gente pegar 100 anos atrás, no ano de 1923,
Pô, lá a gente estava começando a ter as ferrovias, os trilhos e as empresas de ferrovia eram as empresas mais ricas. Petróleo estava começando também a ser explorado e só que o cara que abriu aquela empresa, uma ferrovia, lá em 1900, ou o Henry Ford, que começou a criar os carros da Ford em 1900 também, esse cara, ele pode ter conseguido ficar rico de uma hora para outra? Não, não foi de uma hora para outra. Demorou anos, anos dele tentando vários outros negócios antes, até ele conseguir. Muito dessas pessoas que a gente for olhar para a história que se tornaram bilionários, eles demoraram anos para chegar no bilhão, para chegar no milhão. Só que tem um problema. A maioria de nós não vai ser bilionário. A maioria de nós não vai ser nem multimilionário. Por quê? Porque a probabilidade, pessoal, a maioria vai ser pobre. Isso é um fato. Só que você que está aí assistindo essa live, pode ser que você esteja assistindo gravado ou aqui ao vivo, é possível de você melhorar de vida. Talvez você não precise ser uma pessoa multimilionária, mas você consegue ser uma pessoa milionária na sua vida. E a gente vai falar sobre isso agora, ó. Eu costumo dizer sempre que existe uma escadinha, né? Tem uma escadinha aqui, ó. O nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, 6 e por aí vai. 7, 8, 9, 10. Às vezes, você nasceu aqui. Numa família... Você nasceu aqui, ó. No nível 1. Tem gente que nasceu no 0. Aqui. Nasceu bem aqui. Pode ser você. Ou pode ser uma pessoa que você conhece. Ou, cara, você nasceu aqui, ó. Aqui você teve... Seu pai não era rico, mas ele te deu escola particular, ele te deu plano de saúde, a tua família tinha um conhecimento um pouco a mais do que as outras famílias. Então, dependendo de onde você nasceu, é lógico, você vai ter mais facilidade do que outras pessoas. Então, existe essa caminhada aqui, ó. Mas, imagina que você nasceu, cara, você nasceu numa família endividada, você nasceu na comunidade, você nasceu na favela, você não tem nada, você não tem carro, você é de ônibus, você tá endividado, você teve filho cedo e aí você tá todo enrolado. Existe a possibilidade de você subir. Pode ser que você não chegue aqui, ó, no 6. Pode ser que você não se torne uma pessoa rica. Mas durante a sua vida, durante alguns anos de trabalho duro, você consegue chegar no nível 3. E aí, você conseguiu comprar um carro, você consegue fazer uma viagem por ano, você tem aqui, pode ser que tenha um plano de saúde, você mora num condomínio que tem mais segurança. E aí o seu filho vai nascer aqui. E você vai ensinar o seu filho a vir para onde? A vir para o número 5. Aí o seu neto já vai vir para o número 7. Isso aqui eu estou falando de evolução de patrimônio, evolução de riqueza dentro da sua família. O problema é que as pessoas não educam seus filhos da forma correta, e aí às vezes até conseguem um patrimônio, só que o filho vai e gasta tudo e aí volta lá para o número 1. Existe uma diferença muito grande de uma pessoa rica para uma pessoa pobre. E a gente está falando aqui de quê? De mentalidade, tá? A gente está falando da forma que a pessoa pensa, de como que ela age. Isso daqui, ó, eu tô falando de quê? De risco. Capacidade de correr risco. O rico, ele tem uma capacidade de correr risco muito grande. E não se engane, toda pessoa que é rica, ó, toda pessoa que é rica, algum momento da vida dela, ela teve dívida. Talvez você aí esteja pensando assim, pô, mas eu sou uma pessoa, eu trabalho de CLT, eu sou pobre, eu recebo 2.000 por mês, eu não tenho condição, mas eu não tenho dívida. Eu tô de boa, eu não tenho dívida. Cara, se você não tem dívida, você tá bem. Só que você poderia estar melhor. Por quê? O rico, ele corre risco. E como é que ele enriquece? Fazendo dívida. Como assim fazendo dívida? Olha só, todas as empresas na Bolsa de Valores, elas têm dívidas. Pode ser até uma empresa saudável. Até as empresas que têm lucro,
que estão crescendo, que estão abrindo novas lojas, estão expandindo para outros países, elas têm dívida. Porque é muito melhor você trabalhar com o dinheiro do governo, dinheiro do banco, do que com o seu. Muitas empresas vão lá no BNDES e pegam dinheiro. Muitas empresas fazem financiamento no banco, fazem empréstimo para aumentar a fábrica, para crescer a empresa. E assim você vai crescendo. Então, se você não tem a capacidade de dormir devendo, eu ouvi essa frase num vídeo. Se você não tem a capacidade de dormir tranquilamente devendo, talvez você nunca vai enriquecer. É lógico que você pode enriquecer, fazendo um montinho, um montão. Fui ali, comprei um produto, vendi, lucrei. Peguei esse lucro, aumentei, fui lá e lucrei mais. Comprei mais mercadoria e vendi, você vai nesse ciclo. É lógico. Só que para você acelerar o processo, você precisa se endividar. Agora eu não estou falando de você se endividar na pessoa física. Não estou falando de você pegar o seu cartão de crédito, comprar roupa, ir pra balada e gastar R$ 1.000 num dia, bebendo, curtindo e ficando louco. Não. Tô falando de você pegar um dinheiro que não é seu emprestado, que vai te dar retorno. E aí esse dinheiro você vai pagar depois. A maioria dos ricos correm risco e correndo risco você se alavanca. E aí nessa alavancagem você faz uma dívida. Só que é uma dívida calculada. É uma dívida que ela vai te dar retorno e você vai pagar ela. Outra coisa que faz a diferença total entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre. Qual que é? Gastar menos do que ganha. Ah, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Parece que o óbvio não é óbvio para todas as pessoas. Às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para outra. Pessoal, gastar menos do que ganha. É simples. Ah, mas Marcos, eu recebo um salário mínimo. Como é que eu vou gastar menos? Renda extra. Não existe, não tem pra onde correr, não tem outra possibilidade. Você precisa aumentar a sua renda. Geralmente, a maioria das pessoas pobres são pobres porque só tem uma renda. A pessoa só tem a renda do salário dela. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vou mostrar ali no quadro. Na verdade, eu postei um vídeo sobre isso hoje, mas eu vou falar mais pra vocês. E também, pessoal, lógico, né? Ó, existe o ambiente. O ambiente vai te ajudar muito no processo de riqueza. Dependendo de onde você nasceu, da cidade que você nasceu, do bairro que você cresceu, de como a sua família te criou. Se você... Pode ser que você nasceu na favela, na comunidade, mas seus pais te deram uma educação, te incentivaram a evoluir, a estudar. E também, além do ambiente, além de você correr risco, gastar menos do que você ganha, o ambiente fazer diferença. Existe uma parada que faz muita diferença. Que é o quê? A personalidade. Tô escrevendo só com a mão e o papel tá andando. Aqui, personalidade. Eu tava vendo um vídeo esses dias e olha que loucura. Uma psiquiatra falando que, cara, a maioria dos CEOs de grandes empresas, esses caras que mudaram o mundo de alguma forma, como esse daqui, Steve Jobs, o cara não era normal. Ele tinha um quezinho de psicopata. Ele tinha um negócio diferente. Você pega o Elon Musk. O Elon Musk tinha dinheiro para salvar uma empresa. Ou a Tesla ou a SpaceX. Alguns anos atrás. E ele falou, cara, eu não vou escolher uma das minhas empresas. Eu vou dividir minha grana, meus milhões de dólares aqui que eu tenho, vou botar nas duas. Quem em sã consciência iria fazer isso? Você iria escolher uma empresa e pronto, você ia salvar aquela empresa. As duas estavam indo à falência. Só que o cara é louco. O cara é de outro mundo. Então, assim, a personalidade, ela vai fazer muita diferença.
Eu costumo dizer que tem pessoas que nascem com um chipzinho diferente. Tem gente que só quer curtir. Tem gente que quer morar no mato, não quer saber de carro legal, de viagem legal, de roupa legal. Pro cara tá de boa viver no mato, pescando, ali na casinha dele de madeira, tá tranquilo. Tem gente que já quer um pouquinho mais, tem gente que quer um pouco mais, tem gente que quer muito. Então, a personalidade vai fazer a diferença na hora de quê? De você evoluir nessa corridinha aqui de patrimônio, né? Nessa evolução de patrimônio. Agora, deixa eu falar. Eu postei um vídeo falando sobre isso. Poupadores são perdedores. Como assim? Bom, existe a pessoa que tem dívida. Existe o poupador. E existe o investidor. A pessoa que tem dívida, e aqui eu tô falando dívida na pessoa física, que tipo de dívida é essa? É dívida loja de roupa, é dívida de carro, comprou um carro financiado ou tá devendo a oficina que mandou arrumar. Dívida de consumo, tá? Essa dívida aqui é dívida de consumo. A outra dívida que eu tava falando é dívida de negócio, são dívidas totalmente diferentes. Então, pessoas que têm dívida de consumo, que geralmente é o pobre e a classe média, tá ferrado. Aqui, meu amigo, você tá ferrado. Se você é um poupador ou uma poupadora, pô, eu guardo tanto por mês aqui em casa, embaixo do colchão, eu deixo na poupança, você também tá ferrado. Mas você tá ferrado um pouquinho menos. Mas você é um perdedor. Nossa, que palavra forte, né? Você é um perdedor se você for um poupador. Por quê? Eu postei um vídeo sobre isso, eu vou falar de novo. Imagina aqui, ó, a Sara. Até esqueci de fazer a carinha da Sara. Nossa, a Sara ficou triste ali. Imagina a Sara, imagina que essa pessoa é você. E aí eu dei um exemplo aqui. Imagina que você recebe um salário de 6 mil reais. Pode ser um salário mínimo, 2, 3, 4 mil, independente do salário. Imagina que você recebe um salário de 6 mil, só que só cai na sua conta 4.902. Por quê? Isso daqui, ó, é imposto que você paga para o governo. Imposto de renda e INSS. 1.098 vai para o governo. E aí, o que a Sara é? A Sara é uma poupadora. Ela decidiu que ela vai poupar aqui, ó, 500 reais por mês. Então, ela cai na conta dela 4.900, ela poupa 500, sobrou para ela gastar 4.400. E aí ela gasta com as contas de consumo dela. Pô, alimentação é um dos maiores gastos que a gente tem. Transporte, vestuário, né? Roupa, sapato, água, conta de luz, energia. Talvez ela tenha um plano de saúde. Ela gasta com condomínio, enfim. Só que, pessoal, restaurante, balada, tudo que for de consumo aqui que você gasta, tem imposto de, em média, 35%. Tudo que você consome tem, em média, 35% de imposto. Ou seja, dos 1.404 que sobrou para ela, 1.540 vai para o governo de imposto. Fora o imposto que já foi tirado do salário dela, 1.098. Ou seja, somando esse imposto aqui de 1.098 com esse outro imposto que é de consumo, ela pagou para o governo, aqui ó, 2.638. Isso daqui a gente teria que ter o quê? A gente teria que ter... Tô tentando segurar a folha e escrever. Saúde de qualidade, que a gente não tem. E muita gente acha que o SUS é de graça, não é. Aqui, ó. Olha o de graça aqui, ó. Que você tá pagando. A gente tinha que ter transporte de qualidade, mas a gente não tem. Ah, mas a gente tem transporte, a gente tem saúde. Tô falando de qualidade, pessoal. Olha o tanto que uma pessoa que ganha
que gasta 4.400 por mês, dá para o governo 1.540. Uma pessoa que recebe 6 mil de salário, vai para o governo do salário dela 2.638 de imposto. A gente não tem. A gente paga um imposto, o mesmo imposto que pagam lá na Noruega. E a Noruega é um dos países que mais paga imposto. Só que lá funciona a saúde, lá funciona o transporte. Aqui a gente não tem segurança. A gente tem uma sensação de segurança, né? Porque se alguém te assaltar e você chamar a polícia, vai demorar 2 horas para a polícia chegar, se chegar. Então, assim, a gente não tem o que a gente paga. E aí, olha que loucura. A Sara, ela ainda consegue poupar. Ela é uma pessoa que consegue poupar. Por quê? Porque ela ganha bem, né? Pô, 6 mil hoje no Brasil, é uma pessoa que ganha bem. A maioria ganha isso daqui, ó. Daqui para baixo, né? A maioria. 90% do brasileiro ganha isso aqui, ó. Daqui para baixo, ok? Só que aí a Sara poupa R$ 500 por mês. Ó, para você ter noção, para ela poupar R$ 500 por mês, ela tem que pagar para o governo 2.638. Isso daqui vai dar quase 5 vezes o valor que ela está poupando. Ou seja, ela já sai atrás. Ela já sai aonde? Perdendo. Ou seja, é uma perdedora. Se você tem dívida, você está ferrado. Se você poupa, você está ferrado, mas você está um pouquinho menos, mas você ainda está ferrado. Por quê? Se você quiser poupar R$ 500 por mês, você tem que pagar 5 vezes mais para o governo para você poder poupar isso. Agora imagina se fosse assim e a gente tivesse tudo isso daqui de qualidade, tá ok. Beleza. Mas a gente não tem. Então, era melhor que o governo pegasse R$ 500 seu e você ficasse aqui com 3 mil para você fazer seu plano de saúde, para você comprar seu transporte, para você ter sua segurança. E aí você, por conta própria, iria fazer tudo isso que o governo diz que faz e não faz. Por que poupar é um problema? Hoje, a inflação ela está 3,99%, quase 4%. Só que isso aqui é o IPCA. A gente sabe que a nossa inflação não é só isso. A nossa inflação é gigantesca. Ela é sem precedentes. Não dá nem para calcular a nossa inflação. É só você olhar para o preço dos carros. Um carro popular hoje no Brasil não sai menos de 60 mil reais, zero. É só você olhar para a comida, o tanto que aumentou. Para você ter ideia, no Brasil hoje, você tem que trabalhar em média 150 dias do ano só para pagar imposto. E olha que o ano tem 360 dias. E a gente nem trabalha 360 dias, porque tem final de semana, tem férias, tem feriado, tem aquele dia que você leva o atestado. Mas só para você pagar imposto, você tem que trabalhar 150 dias para o governo. Aqui, ó. E aí a gente sabe que a inflação não é só essa. Ó, a inflação é muito maior do que a poupança. A poupança hoje está rendendo 6,32%. Só que a inflação é muito maior do que isso, tá? Então, se você poupar e deixar o dinheiro guardado em casa, na poupança, na conta corrente, você está perdendo. Hoje, a taxa de juros está em 13,56. O que é a taxa de juros? É a Selic. Se você pega um dinheiro emprestado do banco, você vai pagar 13,56 ao ano. 13,25, nessa média. Agora, se você empresta dinheiro para o banco, você recebe esse valor aqui de juros. Essa é a taxa de juros, tá? A inflação é muito maior que isso aqui que eu estou mostrando, que é os dados reais, que é mentira. Porém, você é um perdedor se você poupa. O que você tem que fazer? Você tem que investir o seu dinheiro. E investindo o seu dinheiro, você coloca ele para quê? Você coloca o seu dinheiro para trabalhar. E agora, eu vou falar mais sobre o vídeo que eu postei hoje. Esse vídeo aqui, ó. Deixa eu pegar o pincel de quadro, o pincel certo. Tá aqui. Esse preto. Esse preto tá bom. Eu postei um vídeo hoje que a gente falava, que eu falei assim, ó.
Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Essa é uma frase que ela é... John Rockefeller falou essa frase, vários outros autores disseram essa frase, então a gente não sabe de quem é. Mas Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala sobre esse tema. Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Você concorda com isso? É um tema polêmico, né? Ele fala o seguinte, olha só. A classe média e o pobre trabalham por dinheiro. Os ricos colocam o dinheiro para trabalhar. Aí você deve estar pensando, tá, mas como é que eu saio de classe média, como é que eu saio da pobreza e me torno rico? Calma, que a gente vai falar no final. Lembrando que não é do dia para noite. Pode demorar 30, 40 anos para isso acontecer, mas é possível. Aqui é uma demonstração financeira, isso aqui tem no livro do Pai Rico, Pai Pobre. Pessoal, ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. E passivo é tudo que tira dinheiro no seu bolso. Então a parcela do seu celular é um passivo. A sua casa que você comprou ela é um passivo. O seu carro financiado é um passivo. A viagem que você fez é um passivo. Eu estou dizendo que você não deve comprar essas coisas? Não, não estou dizendo isso. Se você quiser, você pode comprar. Mas existe o jeito certo de comprar as coisas. Geralmente as pessoas são o quê? Aqui, ó. Imediatistas e consumidoras. Então, essa pessoa aqui, ó, que ela é imediatista e consumidora, ela tá ferrada. Por quê? Porque o pobre ele não tem nenhum ativo. O que acontece? O pobre só tem uma renda, que vem da onde? Do emprego dele. Então, essa renda entra aqui, ó, no quadradinho da renda, que é o salário dele. Depois ela vem para quê? Ela vem para as despesas para pagar as parcelas. A parcela do financiamento, a parcela da casa, do carro, a parcela do celular, a parcela da viagem, todas as outras contas que a gente tem. Internet, conta de água, luz, condomínio, alimentação. Tudo isso daqui entra na sua despesa. O que acontece? O pobre só tem um salário, só tem uma renda. Então ele fica nesse ciclo aqui todos os meses. E aí... A gente tem as pessoas ricas. O que acontece com as pessoas ricas? Vamos olhar para a parte de baixo. Ela tem uma coluna de ativos muito maior do que a coluna de passivos. Muita gente fala assim, mas é lógico, é fácil você ser rico, é só nascer numa família rica. Geralmente os ricos são ricos porque eles nasceram numa família rica. Pessoal, é lógico que tem rico que já nasceu rico. Mas é lógico que tem rico que nasceu pobre. Pesquisa aí, você vai se comparar com um rico que já nasceu rico? Ou você vai se comparar com um rico que nasceu pobre? Pô, você é pobre, então você vai se comparar com um rico que nasceu pobre, porque você quer ficar rico. E aí, como é que funciona? O rico ele tem imóveis alugados, o rico tem ações de empresas, o rico tem fundos imobiliários, o rico tem um negócio. E aí ele construiu isso daqui, não foi do dia para a noite, foi devagarinho. Primeiro, o que ele fez? Ele não tinha nada disso daqui. Ele foi lá, começou a investir na Bolsa de Valores, comprar ações. Quanto? R$50 por mês. Depois, o que ele fez? Ele já estava fazendo seu investimento ali, nas ações. Aí ele fez o quê? Ele financiou uma casa, lá pelo Minha Casa Minha Vida, para pagar em 30 anos. Só que ele antecipou as parcelas e aí em 5 anos ele conseguiu pagar. Por quê? Porque ele faz renda extra, ele trabalha pra caramba, ele ainda vende a hora dele, mas ele está construindo patrimônio. Ele não é uma pessoa imediatista, ele não é uma pessoa consumidora, então ele consegue renunciar a algumas coisas. E aí, em 5 anos ele tem o imóvel próprio dele. Só que ele não vai morar nesse imóvel, ele coloca para alugar. E aí... ele investe em ações, aí ele investe em fundos imobiliários. Daqui 10, 15 anos, essas ações desses fundos imobiliários vão estar rendendo uma renda por mês para ele. Pode ser que ele abra um negócio, no começo ele é um autônomo, depois ele abre o próprio negócio dele, ele vai crescendo. Então é aos poucos, você começa e aos poucos, o que é aos poucos? Demora anos para você construir um patrimônio. Demora 20, 30, 40 anos. Aí tem gente que fala assim, mas eu só vou poder curtir depois de velho? Não
Não tô falando disso. É lógico que você vai ter passivos, é lógico que você vai viajar, você vai ter um celular, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai fazer suas coisas. Só que você não vai comprar um carro de 500 mil reais. Você pode andar num carro de 50 mil. O que acontece? A coluna de passivos do rico é o que gera a renda para ele, que vem através de seus investimentos. E aí vamos colocar aqui um exemplo. Uma pessoa que recebe 50 mil por mês dos seus ativos. O rico, pessoal, o rico pode ser tudo que você quiser. Menos uma coisa, burro. Burro ele não é. Então, ele ganha 50 mil, você acha que ele vai gastar 50 mil? Você acha que ele vai gastar 60 mil? Aí tem gente que fala assim, se eu ganhasse 50 mil também é fácil. Tem gente que gasta 1 milhão por mês. Só pra você ter noção. Então, esse cara aqui, ele não vai gastar tudo que ele ganha. Só que ele não começou ganhando isso, pessoal. Ele começou igual todo mundo, às vezes com um salário mínimo. E aos pouquinhos, ou seja, durante anos, você vai construindo seu patrimônio. Ele gasta 30 mil, vamos supor que ele gaste aí 25 mil por mês com as despesas dele, mais 5 de financiamento, deu 30 mil. Sobrou 20 mil para esse cara. O que ele vai fazer? Ele vai comprar um iate? Ele vai financiar mais um carro? Ele vai comprar uma moto? Ele vai comprar de roupa? Não! Rico não faz isso. O que ele faz? Ele pega o dinheiro que sobra, ou que ele já separou na hora que ele recebe a grana dele, e ele reinveste nos ativos. Ele vai e compra um imóvel no leilão, ele investe mais em ações, em fundos imobiliários, no seu negócio. Por que essa frase? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro? Porque geralmente as pessoas têm um preço. Se você ganha R$1.500, se eu te falar assim, eu pago 2 mil pra você, mas você vai ter que continuar trabalhando aqui comigo. Você vai querer? Claro. Você vai falar assim. Não. Você fala, não quero, eu vou abrir meu próprio negócio. Aí eu vou falar pra você assim, Tá, beleza, você ganhou um salário mínimo. Pra você continuar trabalhando comigo, eu vou te dar 5 mil de salário. Aí você vai pensar, caramba, meu. Eu ganho R$1.500 pra 5 mil? Não vou abrir meu negócio. Eu vou trabalhar de carteira assinada, é melhor. Aí tem gente que vai falar assim, não, 5 mil é pouco. Aí eu falo, então tá bom, eu vou te dar 10 mil de salário. Chega uma hora que a pessoa aceita. Por quê? Porque ela tem um preço. E se você tem um preço, você tem medo. Você tem esse preço porque você tem medo. Você tem medo de não conseguir o quê? Pagar as contas. E aí o que te faz? Esse medo te faz trabalhar mais, vender mais a sua hora para uma pessoa. Só que lembrando, o dia só tem 24 horas. Você pode trabalhar no máximo 24 horas. Mais do que isso aqui você não vai ganhar. E aí, tem outra coisa além do medo. Tem a ganância. Quando você tem medo, você trabalha mais. Aí pode ser que você suba de cargo, você comece a ganhar um pouquinho mais. Porque você tem medo de não pagar as contas, não pagar a escola do filho, não conseguir pagar o aluguel. E aí você trabalha. Só que chega uma hora que você fala assim, trabalhei tanto, eu mereço, né? Ó a ganância aqui, eu mereço comer no iFood todo dia. Você fala, é só hoje, mas é todo dia. Você vai no final de semana no shopping pra comprar alguma coisa. Aí você sai de lá, ao invés de comprar uma, você sai com 10 sacolas. Por quê? Porque você merece, você trabalhou muito, você se dedicou, você suou, você trabalhou das 8 da manhã até as 5, às 6 horas da tarde, às vezes fez hora extra, trabalhou final de semana, sábado e domingo. Você merece. E aí, porque você merece, o que acontece? Você vem parar aqui, Corrida dos ratos. O que é isso? Ganho mais, gasto mais. Ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. É isso que acontece com todo mundo. Por quê? Porque talvez você nunca teve um tênis legal. Você nunca teve uma roupa de marca, aí você quer lá e comprar. Você nunca teve um carro. Aí você, em vez de comprar um carro de 10 mil, um carrinho usado, que dá pra você andar, eu quero comprar um carro de 60 mil, de 100 mil reais.
Ah, eu... É isso que o pobre faz. Ele vai, ao invés de comprar um carro de 10 mil reais, ele já comprar um carro de 100. Ao invés de comprar uma motinha velha, ele já comprou uma moto de 25 mil, de 30 mil reais. Financiada, porque ele vai pagar uma pro banco, uma pro governo e a dele. Tudo que você comprar financiado no banco, você vai pagar mais duas. Além de você estar pagando a sua, você vai pagar mais duas. Então é isso que acontece. A diferença é o jeito em que você lida com os problemas. Porque a vida é problema. Vai acontecer problema de tudo quanto é forma. A diferença é o chip que tá aqui, ó, na sua cabeça. Ah, eu não nasci com esse chip, eu não nasci numa família rica, eu não nasci, meus pais são pobres, eles não têm educação, eles não me ensinaram nada, 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 nada. Agora, a solução é você. Fazer o quê? Isso aqui, ó. Estudar, ó. A faculdade não vai te dar esse conhecimento. O banco não vai te dar, o governo não vai te dar, a religião não vai te dar. Isso aqui, ó. Ó. Estudar, ó. Estudar. Estudar. É isso daqui. E isso daqui, ó. Internet. Que vai te dar o conhecimento que você precisa para evoluir. E lógico, né, pessoal? Quem só lê e não pratica, tem um... Eu costumo dizer que existe aquele... Você já ouviu falar do estudante profissional? Tem gente que é estudante profissional, sabia? Eu descobri esse termo esses dias. Adorei. Estudante profissional. Ó, Israel tá perguntando onde comprar os livros. Cara, eu compro sempre na Amazon. Ó, olha que legal, se você assinar a Amazon, se você é uma pessoa que gosta de ver filme, série, você assina a Amazon, mas só assine se você for assistir. Na Amazon você tem frete grátis para todo o Brasil, se você for assinante. Então, como eu gosto muito de livro e eu gosto muito de filme e série, a Amazon é perfeita para mim, que eu compro livro de graça, ou de graça não, o frete de graça. Mas ó, pra você que não quer gastar dinheiro com um livro, cara, só baixar o PDF no Google. Bota o nome do livro no Google e escreve assim, PDF. Vai estar lá de graça, qualquer livro que você quiser. Beleza? Essa foi a live, vai ficar gravada aqui, também lá no YouTube. Segunda-feira a gente tem mais live, 12h07, aqui pra você. Fui.